Olá, eu sou Sônia Rosas e estou começando mais um vídeo do canal Drops de Ideias. No vídeo passado, eu trouxe uma reflexão sobre a aprendizagem por descoberta do psicólogo Jordan Bruner. Hoje eu gostaria de falar sobre o papel da atenção e da memória na aprendizagem. A sensação e a percepção constituem a base para a formação do nosso conhecimento do mundo externo e interno. Isso se dá através dos órgãos de sentido e nas células. A aprendizagem depende muito desse processo neurológico de atenção e memória. A memória é um fenômeno neurocognitivo. Eu não estou dizendo que a criança é uma folha de papel em branco e que nós, pais e professores, imprimimos conhecimento nela de forma alguma. Estou entendendo a memória como a própria história de vida de cada um. Quando no vídeo anterior nós vimos que diante de um problema eu busco soluções, esse processo se dá a partir daquilo que eu tenho registrado na minha memória, a partir do arsenal que meu cérebro construiu. E atenção, onde é que entra nisso tudo? Bem, nos processos atencionais, diversas regiões cerebrais são acessadas, mas o mais importante é que a seleção de estímulos relevantes e inibição de estímulos distratores são fatores essenciais para a cognição e o processo de aprendizagem. Estar atento não é só estar desperto e vigilante. Que informações que estão chegando no sistema nervoso central são relevantes? É isso que o processo atencional vai responder. A memória está associada a qualquer atividade cognitiva. Tudo precisa passar por esse processo de representação e registro de informação, para que eu tenha um conceito, uma noção. Aquilo que eu não tenho nenhuma experiência, eu não consigo significar, porque eu não tenho nenhum registro na memória. Então, é necessário, a partir do processo perceptivo, construir essa representação mental. A memória precisa fundamentalmente da atenção, além de outras funções executivas, como, por exemplo, a de categorizar, que está relacionada à memória semântica. Ou seja, quando eu peço para uma criança relacionar nomes de animais, ela aciona uma categorização do que é animal e o que não é animal, e o que é animal que pode ser mantido dentro de casa e aquele que não pode ser criado dentro de casa. Tudo isso passa pela categorização, passa pela memória semântica. Isso é só um exemplo, mas de qualquer forma, atenção, memória e aprendizagem intrinsecamente relacionados. Eu não posso aprender sem reter na memória, e eu não posso acionar a memória se eu não aprendi. Diante disso, eu queria levantar uma discussão sobre o ensino na pandemia. A criança está passando pelo processo de aprendizagem de novos conceitos dentro de casa, seja pela videoaula, seja pela orientação da mãe, seja por um texto que a escola envia. Esse processo, ele não vai ser o mesmo que acontece na escola. Quais os elementos distratores que ele vai ter em casa que não tem na escola? Na escola, ele não tem os brinquedos que o esperam no seu quarto. A criança, dentro de casa, ela tem uma série de elementos distratores que estão acessíveis a ela, que não estão acessíveis na escola. O nosso cérebro está percebendo o mundo todo à nossa volta. Então, no momento de ensino, até o cheirinho gostoso da comida da mamãe pode ser um elemento distrator. Eu acredito que nós precisamos levar em conta esses fatores. Eu aconselharia uma mudança de ambiente. Então, a gente tem que começar a pensar diferentes possibilidades de aprender em casa. A gente tem que pensar que a forma como o ensino vai se dar em casa vai influenciar grandemente a memória que essa criança vai ter do ensino durante essa pandemia. Uma outra questão que a gente tem que perceber é o foco da atenção. Eu só consigo captar bem
que eu consigo manter o foco da atenção. Mas a motivação, o nível de interesse, também interfere fundamentalmente no que o meu cérebro vai conseguir registrar. Então, qual o interesse que eu tenho naquela atividade que a professora está passando online, nesse momento de pandemia? O que aciona em mim o desejo de fazer? É algo para a gente pensar. Não há aprendizagem sem o processo de armazenamento na memória. Ou seja, se isso não estiver acontecendo, não vai haver aprendizagem, não vai haver armazenamento da memória e será um desgaste desproposital. A atenção, ela filtra a informação da percepção. Se eu estiver com foco atencional, o latido do cachorro do vizinho não vai interferir na minha aprendizagem. Então, qual o nível de interesse que a criança tem naquela atividade? Isso é muito importante. Outra coisa importante a se pensar é a carga emocional, que interfere na capacidade de armazenar e resgatar. Que tipo de envolvimento emocional eu tenho com aquela atividade? Por isso eu vou trazer hoje uma atividade que eu fazia muito com meus alunos. Eu trazia, na realidade, imagens de revistas, tá? Mas essas imagens de revistas, de cenas, elas podem ser também imagens de fotografias, de momentos vividos pelas crianças, né? Nesse momento em que a família está se envolvendo com a educação de forma mais incisiva. No momento em que eu mostro uma imagem dessa, eu posso pedir que a criança relacione aquilo que ela está vendo nessa imagem. Como eu disse, pode ser a fotografia de algum evento que a família viveu. Então, ela vai estar falando e eu vou estar registrando, se é que ela ainda não sabe escrever palavras mínimas, mas eu posso estar escrevendo. Aí alguém pode dizer assim, mas ele ainda não conhece o B de bola. Sem problema, não há problema algum. É importante aqui nesse momento que ele amplie o seu repertório escrito, que ele perceba que aquilo que ele fala, ele pode escrever, que ele nomeie coisas, que ele observe, que ele perceba que a palavra serve para nomear coisas. Então, bola, tigre, sofá, menino, mulher ou mãe, o que a criança escolher. Enfim, vamos deixar essas palavras, mas poderiam ser outros elementos aqui que ele conseguisse perceber. Aí, você escreveu numa folha e você pode estar recortando essas palavras que você escreveu e depois, por várias vezes, você pode estar pedindo que ele encontre nessa cena novamente as coisas que ele mesmo definiu, mas aí dessa vez ele vai poder nomear as coisas que ele está vendo e ele vai estar colocando então as etiquetinhas, né, em cima dos objetos, do que ele vê na cena. Bola, menino, e ele vai estar fazendo isso, procurando na cena o que essas palavras nomeiam. Bom, é isso que eu tenho para vocês hoje. No próximo vídeo vou estar falando um pouco mais sobre representação fonológica e escrita e trazer mais ideias. Gostou? Dá o like, se inscreva e divulgue. Muito obrigada, até a próxima. Mas vamos lá, quantos botões tem dentro da liguinha? Conte pra mamãe. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Cadê o número 4? Mostra pra mamãe onde é que tá o número 4. Aqui.